O protagonista não podia deixar que aquele sacerdote fizesse algo impensado, por isso segurou o isqueiro na mão dele. Após isso, jogou ele no chão perguntando qual era o problema que ele tinha. Perguntou por que estava tentando queimar a oferenda. O rapaz contou que precisava queimar dinheiro e oferecer para o Deus. Contou que o Deus dele só ganhava poder divino com a essência do dinheiro. Ele não sabia naquela época, mas os sacerdotes Qin veneravam Deus morto já há 3.000 anos. Mesmo o jogo, a região quase não tinha mais poder nenhum, até o sacerdote Qin reviver o Deus dele. Mesmo assim, não sabia que o sacerdote Qin não soubesse servir seu próprio Deus de maneira certa. Vendo isso, o protagonista não podia deixar passar e avisou que o método dele estava errado. Contou ao rapaz que precisaria queimar ouro e vaporizar o sacerdote, achava que era o que o herege diria. Chateado, ele disse que a ordem havia estabelecido e praticado aquele método por milhares de anos. Ponha, o protagonista, achava que tinha algum motivo para o Deus dele não ter revivido. O protagonista dizia que era difícil queimar ouro naquele momento, então tinha uma ideia para o método. O sacerdote estava abalado com tantos métodos. Foi então que o guerreiro Qin quis devolver o favor, já que tinha ajudado na técnica de cultivação de mana. Ele iria ajudar o sacerdote com uma panela grande com uma porção dourada que estava sendo preparada em fogo. Com medo, o sacerdote dizia que deveria parar, pois achava que não era o certo a se fazer. Porém, o protagonista insistia que ele deveria beber o ouro, e assim o poder divino dele iria aumentar. Depois de receber a caneca com ouro derretido, o sacerdote bebeu tentando se encontrar com uma essência. Levou alguns instantes para que sua visão pudesse ser completamente aberta e começar a ver um mundo diferente. Sua mana agora brilhava tanto quanto o ouro. Ele parecia sentir traços do ouro no corpo. O protagonista já estava curioso, perguntava a ele se tinha sentido alguma mudança. O sacerdote estava satisfeito, pois ele havia mostrado o efeito muito melhor do que quando queimava milhões. Sorrindo, o protagonista dizia que o crescimento dele iria acelerar ainda mais assim que começasse a fazer o uso daquele método. O sacerdote estava tão satisfeito que nem sabia como poderia pagá-lo pelaquela informação tão valiosa. No meio do caminho teve uma ideia. Tinha um colar, quis dar aquele colar para o protagonista. Assim que viu, ele sabia que era o artefato sagrado que continha a característica de cura. No seu interior, ele estava vibrando de emoção, tudo tinha saído mais lucrativo do que ele imaginava. Ele também lembrou que a ordem do sacerdote Qin dava ótimas missões. Pegando na mão do sacerdote, o protagonista perguntou se ele se importava se ele também orasse para Deus. Em seus pensamentos, pensava que o sacerdote aqui já era alguém do lado dele. Por isso dizia que queria orar para o Deus dele. Passada uma semana na residência do guerreiro Qin, eles continuavam com aquele método do derretimento de ouro. O sacerdote dizia que não aguentava mais tomar ouro, era como se o corpo dele já tivesse transformado. Mesmo vendo que o sacerdote, que tinha medo de ficar com envenenamento por acelerar tanto sua mana, ele não se importou e abriu a boca do sacerdote que estava despejando mais ouro líquido. Enquanto fazia isso, pensava que não se preocupasse, pois todos os 4 personagens do tutorial possuíam seus recursos. E o guerreiro que tinha o corpo puro e o sacerdote Qin nunca ia ter envenenamento de mana. Isso permitia que ele pudesse crescer em um ritmo acelerado. Agora, o protagonista estava satisfeito, pois ele tinha bebido bastante. O corpo do sacerdote começava a irradiar brilho dourado e a luz ficava cada vez mais intensa ao seu redor. É tão forte que chegava a ofuscar os olhos do protagonista, e o sacerdote Qin estava tendo seu despertar. O sacerdote mal acreditava que já estava no nível 3 naquele ritmo, já poderia até preparar um apóstolo. O protagonista achava ótimo, assim, sacerdote poderia virar um apóstolo de Deus, porém ainda faltava algumas coisas. Ele achava que agora o sacerdote precisaria convocar a Assembleia Regional e obter o reconhecimento oficial. Estava tão satisfeito com o protagonista que achava que nunca ia esquecer aquela dívida e o protagonista fazia caras e bocas. Porém, o sacerdote tinha impedido o que queria fazer e estava planejando convocar a assembleia, mas tinha vergonha de ir sozinho. Ao ouvir o pedido do sacerdote, o protagonista disse que poderia ser seu guarda-costas.
Até porque ele sabia que agora que tinha terminado a parte do crescimento do sacerdote, poderia começar as linhas de missões. No dia seguinte, eles já estavam na construção reservada para os sacerdotes. Lá o sacerdote, quem foi bem recebido, todos achavam que ele tinha feito um bom trabalho passando para o nível 3. O sacerdote levava a mão no pescoço e fechava os olhos. Ficava levemente corado de vergonha. Porém, rapidamente chegou um outro líder pela porta dizendo que aquela visão era lamentável. Aquele homem mal encarado era o bispo e havia chegado naquele local junto com a ordem. Aos gritos, aquele velho perguntava quem tinha dado permissão para organizar uma assembleia regional. O sacerdote Kim dizia que todo sacerdote da ordem tinha direito a organizar uma. Bravo! Ele queria saber como o nível daquele sacerdote aumentou tanto em 3 meses. O sacerdote ficou triste ao ouvir do bispo que ele deveria ter vendido os próprios irmãos para receber mais poder divino. Bravo, o bispo ordenou que aquelas pessoas capturassem aquele guerreiro, pois não queria mais escutar nenhuma desculpa. Porém, eles começaram a hesitar quando o protagonista passou na frente do sacerdote. Quando perguntaram quem era o guerreiro Kim com a cara debochada, disse que ele era o guarda-costas. Furioso, o bispo dizia que aquele era um assunto da ordem e não precisam de alguém de fora envolvido. Enquanto o bispo falava várias coisas, o guerreiro apenas limpava o ouvido. Enquanto isso, o sacerdote aqui tentava falar sobre seu posicionamento e contava que usou ouro derretido. Fazia um gesto com as mãos dizendo que não era nada profano e que o próprio Deus deles tinha permitido. Com isso, o bispo perdeu a paciência e lançou um poder de fogo na direção do sacerdote Kim. Enquanto estava com aquele cajado, gritava que aquele herege deveria pagar por seus crimes. O fogo claramente pegou os dois de jeito e a explosão foi enorme. Os outros que estavam no meio da reunião taparam os olhos para não serem pegos pelo fogo. Porém, quando as chamas se declararam, viram que os dois estavam inteiros. O guerreiro quem dizia que aquilo era blasfêmia. O bispo estava com as sobrancelhas arqueadas e não acreditava que um herege tinha bloqueado a magia. Gritava para o protagonista que tipo de besteira era aquela como um herege podia se tornar um apóstolo. Com isso, o protagonista se virou na direção do sacerdote e entregou a ele uma pequena parte de ouro e pediu que engolisse. Enquanto o protagonista virava para ouvir o bispo dizendo que se não quisesse morrer queimado, saísse naquele momento. O bispo ficou mais irritado quando ouviu o protagonista perguntando o que ele faria se o sacerdote provasse que era um apóstolo. Enquanto isso, olhava para o sacerdote Kim, que já tinha engolido o ouro e estava irradiando. O sacerdote aqui estava ajoelhado e emanava uma aura dourada, enquanto se comunicava com seu Deus. O bispo, de boca aberta e sobrancelhas arqueadas, sabia que aquela era uma ascensão de um apóstolo. O protagonista estava achando o máximo olhar para a cara do bispo de surpresa. Quanto mais olhar para aquele bispo, sabia que aquele velho era muito incompetente ao guerreiro que lembrava de quando entregou a pepita para o sacerdote. Aquilo era apenas uma pepita fake. Agora olhava para o sacerdote e pensava que seria fácil tornar-se apóstolo, já que o bispo seria acusado de blasfêmia. Enquanto isso, o sacerdote, quem ganhou um arco dourado em cima da cabeça enquanto conversava com o Deus. Agora aquele velho apenas observava a direção dos dois enquanto o protagonista esperava por mais ordens. O protagonista dizia que agora que o apóstolo estava ali, poderia ensinar uma lição para os hereges. Perguntou ao sacerdote o que o Deus dele achava de quem derrotou um colega bispo por inveja, e depois tentaria culpar seu filho como herege. Para tentar derrotá-lo, também ouvindo isso, o bispo ficou furioso. Ouvindo a pergunta do protagonista, o sacerdote fez aquela pergunta para o Deus dele. Segundos depois, recebeu uma resposta que até mesmo ele se surpreendeu que deveria ser eliminado. Era exatamente o que o protagonista queria escutar para colocar sua espada na frente do bispo. Ele dizia que já que era uma ordem de uma deidade, não poderia recusar. Naquele momento, o bispo apenas gritou para que não fizesse isso, embora pouco tempo depois já estava feito. Os outros que estavam naquele tempo não estavam crendo no que estava acontecendo diante dos olhos. Os discípulos também não podiam fazer nada a respeito, pois o protagonista estava cumprindo a ordem de Deus. Agora, fazendo um rosto muito sinistro, o protagonista pensava que tinha eliminado o vilão antes que causasse problemas. O sacerdote não entendia porque ele deveria ser ruim, já que era um bispo da ordem. Guerreiro Kim dizia que não precisaria ter dó.
Ele apenas mereceu e quis saber quais eram as orientações do Deus dele, ó. Sacerdote disse que deveriam ir até a região de Levante, onde a primeira ordem havia começado, para oferecer a ele ouro com. Isso o protagonista estava todo dono de si, pois ele mesmo tinha dito que uma oferenda de ouro seria a melhor. O sacerdote agradeceu, dizendo que não sabia o que poderia fazer para agradecer e pagar para o guerreiro Kim. Por isso, antes de partir, ele resolveu dar a ele alguns presentes e era exatamente o que ele queria ouvir. Já na casa dele, estava satisfeito com as recompensas que ganhou do sacerdote, já que ele tinha ganhado uns itens valiosos. Finalmente tinha a primeira espada sagrada de ranking R e custava bilhões. Além disso, ganhou também uma estátua divina que concedia um santuário em volta de sua localização. Com ela, uma área em torno poderia estar protegida de acordo com a vontade do dono. Se algum intruso quisesse invadir, ela iria espremer um efeito de explosão ou supressão. Agora poderia continuar treinando sem temer que outros pudessem invadir sua casa durante o treinamento. Pensava que poderia começar a diversão com um treinamento pesado e prático. Passado um tempo já na banheira de mana, pois tinha treinado tanto que seu corpo estava só os ossos. Ele achava que talvez tivesse treinado demais, até a fonte de mana não estava curando ele direito. Mesmo assim, estava com aquele sorriso maroto, em pouco tempo, voltou ao normal. Teve muito tempo para praticar sua técnica de cultivação, e a esgrima destruidora de montanhas achava que estava na hora de checar os resultados de todo aquele trabalho duro. Por isso pegou o celular, estava ligando para o diretor Choi, pois queria tratar alguns assuntos com ele e achou que precisava se mexer um pouco. Perguntou se tinha alguma missão que ele pudesse fazer, tinha uma situação complicada no momento. O diretor falava que era sobre o primeiro aterro do santuário. O protagonista se lembrava bem, pois foi lá que o ouriço virou um mutante, e também foi lá que descobriu que o jogo era assustador. Contava que tinha um time inteiro de limpeza que tinha ido e tinham se transformado em mutantes. Os funcionários públicos deram a eles aquela missão em segredo, dizendo que não queriam transformar isso em um caos. O protagonista tinha certeza que alguns deles seriam demitidos se isso se espalhasse e queria saber qual era a recomendação. A recompensa era um pouco ruim. Em vez de 100 milhões por um mutante de nível 1, em 300 mil por um nível 3, estava oferecendo um artefato, um rifle arcano com um debuff de maldição. Ouvindo isso, o protagonista quis saber mais. O diretor contava que também estava relacionado com o guerreiro Kim, que era um rifle usado pela ordem do velho pai. Isto fez o guerreiro transbordar de alegria, era um pedido que não poderia recusar. Ele rapidamente aceitou a missão e disse que se encaminhará para o local imediatamente. Jogar de longe já se mostrava com uma aura pesada quando o protagonista chegou. Notou a mesma coisa. O protagonista notou que o lugar só tinha ficado sem limpeza por alguns dias e que já estava muito contaminado. Só de entrar, achava que tinha coisa estranha, não conseguia ver direito. Por isso mudou suas características. Agora estava preparado com sua arma, esperando que qualquer coisa pudesse buscá-lo. Sabia que o barulho dos monstros estavam indo de várias localizações. Notou que estavam vindo atrás dele. Ao ver o monstro, era uma mutação parecendo com morcegos. Com sua arma, ele atirou algumas vezes na direção daquele morcego grande e gordo. Mas como era o morcego, tinha grandes asas e pôde voar subindo para cima, se livrando dos tiros. Por mais que o protagonista acertasse ele de baixo, ele tinha uma certa vantagem com. Isso o morcego novamente desceu para atacar e foi aí que o protagonista notou que as suas asas eram à prova de bala. Ele também tinha um poder, e seu protagonista não tinha trocado para a característica da evasão teria sido atingido. Aquele era o inimigo voador à prova de balas, ia ser desvantajoso para ele se a luta se arrastasse por muito tempo. Caso tivesse uma ideia com isso, teria trocado sua arma para uma mais potente. Teria que ter certeza de acabar com aquela luta com apenas um tiro preciso quando ele apertou o gatilho. Tu acertou bem no meio da cabeça daquele morcego grande, ele se assustou, pois o morcego desequilibrou na direção do protagonista até que caiu em cima dele. Passando o monstro para o lado, estava satisfeito. Além de ter vencido, ainda ganhou uma característica de tiro de grau alto. Mas não tinha acabado por aí, os inimigos eram vários e deveria estar preparado para os outros mutantes, e com um barulho que fez deveria ter despertado a atenção dos outros. Não consegue enfrentá-los todos de uma vez. Então, que teve mais uma de suas ideias, talvez ele conseguisse.
Primeiro iria esperar pelos inimigos com as características do tipo invisibilidade. Enquanto ele esperava monstros parecendo lama derretida, com vários olhos rosnando de forma estranha, apareceu tinha pelo menos 3 deles. O protagonista estava fazendo novamente o seu rosto malicioso. Assim que se juntassem todos em um lugar, iria dizimá-los de uma vez, e com isso os arremessou na direção deles. Algumas granadas que também estavam invisíveis de repente ouvem a explosão. Ele sabia que tinha mais de onde veio aquilo e avisava para os monstros ficarem espertos. Começou a atirar com sua arma na direção deles, transformando-os em meleca. Tinha que usar aquelas táticas inteligentes outras vezes ao olhar. O rastro dos monstros no chão achou mais uma coisa estranha. Tinha mais monstros. Esses outros não fizeram barulho, por isso não tinha notado a presença deles. Notou que não eram monstros de verdade, e sim espectros de um necromante, e tinha vários deles que nem conseguia contar. Um deles reconheceu ele, como sendo um super-humano dizendo que queria conversar. Para o protagonista foi um baita susto, não esperava que um espectro falasse. Assim que observou direito, notou que a pessoa estava conversando através do alto-falante que estava no espectro. Conclui que a pessoa falando com ele deveria ser um necromante que criou aqueles aspectos. Começou dizendo que ele precisava perguntar, uma coisa porque estava causando confusão no território deles. O protagonista admirou que eles tivessem tomado para eles e chamando a instalação contaminada de território. Foi então que alguma coisa apareceu em sua mente, algo em que pensou. Poderiam ser da Associação dos Zeladores na superfície? Eles eram uma organização benevolente de limpeza. Mas na realidade era tudo. Era um disfarce e eles eram os vilões de Arcane. Sua natureza verdadeira era cometer todo tipo de ato sujo para expandir seu poder. Agora suspeitava que ele estivesse por trás daquele acidente também. Eles criaram uma situação onde o governo não teria escolha a não ser pedir ajuda desse modo, fortalecendo a influência aí. No meio tempo, eles planejavam usar o incidente como desculpa para demitir oficiais que tivessem hostilidade contra eles. Ele é necromante. Falou com o protagonista que se ele não tivesse um motivo real para que ela lutasse, iria fazer uma sugestão. Ele podia juntar o talento dele à associação de zeladores. O necromante parecia estar falando sério. Porém, guerreiro. Quem sabia que o nome não era do gosto dele, e a conversa também não. Estava meio que declarando guerra àquela organização. Esses daqui não queria se juntar a eles. Achava que poderia se juntar e depois que virasse um cavaleiro cadáver e fizesse parte do exército dele. Tem mais conversa protagonista. Começou a bombardear e atirar com fogo pesado para cima deles novamente. Estava disposto a levar aquela luta até o fim e não demonstrava nenhuma preocupação. Lembrou depois que as armas de fogo eram inúteis contra aspectos. Naquele caso, pegou a espada com atributo sagrado que fazia maravilhas contra monstros de atributo das trevas. O necromante, falando através do espectro, lutou rapidamente pela presença da espada sagrada. O fato dele ter mudado de atirador para guerreiro também chamou atenção. Porém, o protagonista pouco se importava com a opinião do inimigo. Com a espada sagrada, ele começou a fazer diferença na luta contra aqueles espectros com efeito do atributo à luta. Para ele não estava tão difícil, apesar do número deixá-lo em desvantagem. Por mais que acabasse com vários, o número deles não diminuía. Em certo momento notou que precisaria mudar a estratégia. Com isso também mudou suas características com a mudança. Achava que deveria estar preparado. Seguiu novamente lutando contra aqueles espectros e dessa vez parecia estar causando um certo dano. Sua estratégia era boa, mas não era perfeita, precisava de algo mais forte. Mesmo assim, tinha que continuar. Estava testando inúmeras estratégias para conseguir achar uma ideal e acabar com todos aqueles espectros. Alguma coisa estava mexendo com o organismo dele, tanto que ele começou a ficar meio zonzo. Mesmo assim, não tinha tempo para parar, caso parasse seria derrotado por tantos inimigos. Com todo aquele esforço, ele conseguiu obter uma nova característica à investida. Era uma característica boa, permitia avançar em linha reta por uma certa distância, causando dano ao longo do caminho. Após ficar satisfeito agora, ele poderia lutar uma luta justa e eficaz. Agora iria vincular aquela característica, seus golpes estavam mais intensos e concisos. Em meio à luta, adquiriu mais uma característica que era o pulo, isso com a investida daria muito certo.
Achava que desviar e atacar com aquelas duas características seria mais fácil ainda mais contra aqueles inimigos. Apesar de serem muitos, não tinham inteligência. Eles já conseguia atravessar eles cortando todos pela frente. A maioria dos aspectos estava derrotada, mas o problema era que estava exausto. Enquanto isso, o necromante falava através do alto-falante de um espectro eliminado. Dizia que não esperava que ele fosse um paladino, agora queria ele mais ainda. O protagonista pediu que o necromante aparecesse já que estava tão confiante. Porém, o inimigo queria saber qual é o tipo de mago que era tão bobo a ponto de lutar corpo a corpo com um guerreiro. E por isso mandou um presente um monstro portador de escudo morto-vivo nível 2, a situação agora ficaria um pouco mais intensa. Começaram uma luta mesmo sem que o protagonista tivesse conseguido se curar totalmente, e mesmo estando exausto conseguia desferir alguns golpes e rápido para notar que estava sendo atacado com golpes combinados. Continuando a falar através do alto-falante, ele dizia que os movimentos do herói eram decentes. Aquela conversa dele fez com que o protagonista lembrasse de uma certa regra em Arcane, que era ao lutar contra um necromante, não deveria lutar contra o servo dele. Por isso o avançou para cima. Com essa regra em mente, apenas se distanciou. Passou. Por outro lado, deslizando, olhou para os dois lados e queria saber onde estava. No entanto, achou algo que brilhava longe, notou que o necromante estava próximo. Parecia que ele se escondia atrás de um rastro de poeira, agora que tinha encontrado ia direto para ele. Enquanto corria na direção do necromante, o monstro atrás dele tentava alcançar. Aquela situação já estava deixando o herói desconfortável, achava que o inimigo era um covarde. Já estava contando para o inimigo o que faria quando descesse e se aproximasse dele. O rival notou que o inimigo tinha usado um pouco do cérebro. O protagonista, ao vê-lo, notou que já o conhecia. Tratava-se de Sharon, um necromante rank B, que era um dos diretores da Associação de Zeladores. Era o boss final do estágio do aterro sanitário. Um super-humano nível 3. O inimigo estava prestes a atacar. Saiu do corpo daquele homem várias, mãos como se fossem mãos fantasmas. Porém, agarraram e seguraram um firme ou protagonista com as mãos verdadeiras. O necromante achava que nunca seria alcançado, e por isso liberou um ataque maior com várias flechas. Gostou do grito que o herói soltou, achava que estava colocando ele no devido lugar. O protagonista também sabia que aquilo era um movimento supremo do Charon chamado de Fogo Negro. Ao conseguir fazer um redemoinho grande com uma espécie de poder acima da cabeça, estava satisfeito. Já o protagonista não gostava muito, pois sabia que se recebesse aquele poder, poderia causar dano, enquanto o inimigo dizia que tudo que o herói tinha mostrado era adorável, mas era apenas um esforço final. Porém, o protagonista deixou o inimigo. Intrigado quando disse que estava bem na frente desde o começo. Já sabia que você ia que passa as características certas enquanto o boss realizava seu movimento supremo. Teria uma grande vantagem, o rival achava que ele deveria parar de falar tanta besteira e simplesmente aceitar. Com aquela grande bola de poder explosivo se aproximando do protagonista, achava que tinha chegado a hora de usar a sua trindade, uma mistura de esgrima, magia e físico que a convertem. Aquelas características se manifestam em uma face da destruição iminente. Quando o inimigo viu o potencial da aura emitida da espada, não podia acreditar que seria atingido. E próximo a ele, já estava o golpe, da característica clarão resultado das 3 outras características. Aquele golpe acertou em cheio, e bem no meio do necromante, o clarão era da esgrima mais forte. Apenas aqueles que chegaram no pico da espada poderiam dominar. Aquele clarão foi destruindo tudo que estava em sua frente. E depois de tanto esforço, o protagonista estava deitado no chão com suas energias gastas, mas ainda assim tinha derrotado o super-humano de nível 3 e chefe daquela masmorra. Ele sabia que mesmo sendo o nível 3, ele não conseguiria atacar sozinho com características e mentos comuns. Só conseguiu vencer porque jogou aquele jogo por 10.000 horas. Agora ia levantar porque estava na hora de pegar sua recompensa. Depois de um tempo, ele estava no escritório do diretor Choi, que dizia que o rapaz era extremamente incrível. Qual? O diretor encostou no braço do herói. Ele pediu que tomasse cuidado, pois tinha se machucado bem ali. Ele não estava sozinho na sala do diretor, tinha outras pessoas que agradeceram pelo trabalho, o protagonista
Estava com a mala e disse que tinha encontrado no aterro algo totalmente diferente da missão. E colocou sobre a mesa alguns materiais usados pela equipe de trabalhadores públicos. Todos ficaram abismados, pois aqui eles eram chips de mana que criavam espectros e pertencia a alguém da associação. O herói contou que aquele incidente não foi um acidente porque foi proposital. Um homem em sua frente estava furioso, não acreditava que a Associação de Zeladores Desleais contou que sempre cobraram taxas ridículas, então passaram por dificuldades no passado e tiveram conflitos. Apesar de escutar a sua história, o protagonista tinha dúvida se aquele homem realmente não sabia do que estava acontecendo. O homem pedir desculpas ao super-humano dizia que ele tinha sido colocado em perigo desnecessário por causa deles. Colocaram 2 maletas na mesa e disseram que ali estava a recompensa dele e agradecerá. Homem contou que uma maleta estava com a arma arcana e na outra uma recompensa como taxa extra pelo trabalho tão perigoso. Ele estava radiante, tinha ganhado uma porção essencial que ele tinha que ir comprar no Templo de Graça. O homem pediu para o sub-humano tomar cuidado, pois planejavam acusar a Associação de Zeladores baseado nas evidências que ele levou. O protagonista perguntou se haveria retaliação contra ele, os homens concluíram que sim. Mas ele era um super-humano e estava confiante que conseguiria sobreviver a qualquer outra provação. Passou um tempo que a reunião tinha acabado e o diretor estava levando o herói para sua casa. Quer dizer que o diretor que achava que se esconder não era uma boa ideia. Achava que o importante era a linha de emissão de zeladores ser dividida em várias rotas. Ele sabia que, nesse caso, o presidente da associação iria atacar a casa do jogador com dezenas de super-humanos. Mas também pensava que, por outro lado, uma rota com dificuldade seria mais fácil. Por isso disse algo ao diretor, que perguntou se ele já tinha ouvido falar em um lugar chamado Jeon-Ubong. Neste local tinha uma fazenda de larga escala de papoula. Ele queria saber se tinha problema se fossem para lá. O diretor quase teve um trem, pois aquele lugar pertencia à Associação dos Zeladores. Ele contou que eles estavam conduzindo modificações corporais e tráfico naquele local. Ela contou que era por isso que queria atacar aquele lugar primeiro por se tratarem de criminosos. O diretor estava tão apavorado que fez zigue-zague na direção, parando o carro para entender melhor, enquanto o protagonista mostrava a ele no celular uma lista de coisas que precisava. O diretor achava que custaria muito dinheiro comprar tudo isso, porém o protagonista disse que procuraria com dinheiro. Era algo que só os amadores faziam. Ele mostrou que alguns objetos que obteve enquanto derrotar monstros, o diretor achava que aquilo era o bastante para o custo, mas poderia assegurar que nem mesmo ele conseguiria lutar contra o presidente, que era um super-humano nível 4, e os níveis dos executivos eram 3, porém o super-herói avisou que nunca tinha dito que lutaria sozinho. Por enquanto, queria que o diretor não se preocupasse com nada, só comprasse os itens que pediu. 2 dias se passaram, e no esconderijo em Jeon-Ubong, a segurança estava intensa como sempre. Os guardas estavam calmos e despreocupados, fazendo o seu trabalho quando um deles foi golpeado. Foi tão rápido que o inimigo não teve tempo de notar o que estava acontecendo enquanto o outro apontava sua arma, porém não foi rápido o suficiente e acabou sendo atingido também. E para o protagonista, que tinha características de ficar invisível, era fácil pegar alguns guardas desprevenidos. E ele ficava satisfeito em fazer missões de infiltração. Não importava quão frequente fosse. Tinha derrubado alguns e já eram bastante para os guardas exteriores. Já estava na hora de checar o subterrâneo, por isso pegou o celular para se comunicar com alguém. Enquanto isso, a luta continuava em um lugar onde o guerreiro, que era o chefe da gangue do Punho de Aço, ele agradecia por ter limpado o caminho, pois conseguiram chegar ao subterrâneo com segurança. Até mesmo o líder de uma gangue estava horrorizado com o grau de maldade daqueles criminosos. Enquanto falavam, o protagonista quis saber se ele já tinha tido a oportunidade de observar o lugar todo. Ele falou que sim, e que aquele lugar era uma oficina de modificação muito completa. O protagonista dizia ao chefe dos Punhos de Ferro que poderia ficar com aquela base quando terminasse. Achou bom, mas tinha dúvida se o herói conseguiria acabar com todos sozinho, porém ele garantiu que sim. Enquanto isso, ele observava que o esconderijo era a fonte principal do dinheiro daqueles bastardos. Ele estava com um isqueiro em mãos, achava
que aquele lugar era perfeito para começar a queda da associação. Na manhã seguinte, eu estava parecendo um alvoroço. Só os lacaios levavam a informação ao presidente. Ao chegar numa sala, o presidente estava de costas olhando para a paisagem pela janela quando recebeu a informação. Parecia não ter ouvido direito quando o informante contou que o esconderijo tinha sido atacado. O homem chegou mais próximo, disse que o mesmo cara, que havia eliminado o diretor Sharon, também tinha invadido o esconderijo. O presidente não recebeu aquela notícia, muito bem com raiva. Deu um murro na mesa. Não entendia como alguém usava a atacar-os de forma tão descarada. Aquele homem era. Park Deopie tinha mais informações. O homem também tinha enviado algumas imagens. As imagens ele mostrava a si próprio com o filtro de cachorrinho fofo e a devastação da fazenda. O presidente, com tanta raiva, chegou de quebrar o aparelho. Sabia que aquele era o guerreiro Kim. Na esperança que o vídeo fosse uma montagem, pediu aos seus guardas que fossem à fazenda verificar. Dezenas deles observaram que a fazenda toda tinha sido devastada e achavam que o guerreiro Kim fosse lunático. Agora tudo o que eu precisava fazer era se infiltrar e capturar o responsável para acabar aquela situação. Eles precisam mostrar ao presidente o poder do Departamento de Assuntos Exteriores. O líder deles, um homem alto e careca, pedia que todos tentassem acertar de longe e sempre tomando cuidado. Um dos soldados notou que tinha uma arma de prontidão em uma das janelas. O chefe elogiou o bom trabalho daquele soldado. Como esperado, eles atiraram na direção da janela que continha a arma. O soldado achou que o capitão tinha sido incrível, porém, de repente, algo começou a acontecer. Era uma espécie de tremor. Logo tudo começou a explodir. Agora estavam preocupados com o que poderiam fazer. Outros agentes relataram ao capitão que estavam lançando foguetes naquela direção. Quando o careca olhou para cima, ficou aterrorizado, pois não tinham muito o que pudessem fazer. Quem também estava olhando e admirando toda a festa era o protagonista. Com suas câmeras agora estava satisfeito, ainda bem que virou a noite instalando bombas e minas. Graças à característica especial, não tinha como eles as encontrarem antes que fosse tarde. Protagonista pensava que não era louco de lutar contra centenas deles frente a frente. Pensava que se pudesse destruir todos remotamente daquela sala de controle subterrânea, era o que ele faria. A explosão continuava como um combo, apenas alguns no centro protegidos por uma barreira. Conseguiram se manter a salvo e pensavam que o inimigo tinha bastante tempo para se preparar. Aquilo era o esperado de uma pessoa que tinha provocado eles abertamente. Porém, alguém dentre eles disse que poderia deixar ele já tinha acabado de analisar as táticas. Essa pessoa era um cyborg, um super-humano ranking R nível 3, o vice-presidente da Associação de Zeladores. A ordem era que capturasse e levasse. O indivíduo vivo, e agora tinham uma estratégia, estavam lançando granadas para verificar onde tinha minas escondidas e averiguar onde era seguro. O vice-presidente achava que era uma boa continuar jogando granadas para checar todas as armadilhas. No entanto, um míssil foi mandado bem naquela direção. O tempo de reação foi rápido, a pessoa apenas desviou a trajetória do míssil. Agora, estava estudando a localização da qual estavam aparecendo os mísseis que tinham encontrado. Achavam que estava do lado direito da cobertura, por isso abriram fogo naquela direção. Eles achavam que estavam em vantagem, pois já estavam quase entrando no prédio. O vice-presidente achava que o inimigo naquele momento já deveria estar com medo, mas ao entrar no prédio já estavam sendo vigiados e vistos pelo protagonista. Ele já sabia dos movimentos do ciborgue e achavam aquelas pessoas desumanas. Assim que o alarme soou, o protagonista notou que tinham entrado. Pensou que eles chegaram mais rápido do que imaginavam, que aquela missão era digna da reputação maligna. 2 mulheres armadas já chegaram atirando nas fechaduras para melhor abrirem as portas. Queria se divertir com ele. Elas eram executivas e super-humanas nível 3, porém quando entraram naquela sala não tinha ninguém. E ajudar que o equipamento ele sabia que elas estariam chegando. No entanto, ele estava bem ao lado. Apenas estava usando a característica de furtividade juntamente com o fingir de morto para observar as garotas. Ele sabia que o plano da associação de zeladores era causar uma comoção na frente, como se estivesse entrando em guerra, enquanto os executivos entram sorrateiramente pela entrada dos fundos. Claro que ele já sabia de todas as táticas, por isso estava prevenido e equipado até os dentes. Jogou uma granada de flash luminoso.
Pegando as duas e ganhando um tempo quando notaram que era uma armadilha, já era um pouco tarde. Ele apenas passou por elas enquanto tentavam entender o que estava se passando ali. Uma das mulheres de cabelo verde achava que quando pegasse, ele ia fazê-lo pagar. Ele tinha que correr o máximo que pudesse e sabia que as executivas iriam alcançá-lo. Por isso era necessário se mover rapidamente. Hoje os pais estavam cada vez mais perto. Sabia que deveria se defender primeiro. Trocou suas habilidades por barreira de mana e proteger. A característica proteger criava um grande escudo, deixando assim a pessoa salva. Era completamente à prova de balas, por isso elas poderiam tirar o quanto quisessem. Porém, elas eram altamente criativas e poderosas. A de cabelo rosa tinha uma surpresinha para ele. A arma que eu usava e sua munição era tão potente que racharam o escudo que protegia ele. Ao olhar para trás, não acreditava. Viu em pedaços o escudo que era sua proteção. Sem pensar muito, começou a correr, porém, infelizmente, foi derrubado. A mulher de cabelo rosa perguntava o que ele achava das balas imbuídas em magia de explosão. A julgar pelo rosto dele, ele não estava achando muita graça nas garotas. A de cabelo verde tinha uma dívida com ele e precisaria pagar. Então lançou algo na direção dele. Era uma flecha, e também estava imbuída em algo que acertou sua lateral. Fez com que ele se abaixasse. Ele sabia que aquilo não era nada perto da dor que estava prestes a passar. Achava que elas não passavam de duas vilãs com roupas de látex. É claro que elas se irritaram com o comentário. Uma delas lançou um golpe na direção dele, arremessando para longe. Com certeza elas tinham força e sabiam bem executar seus movimentos. Depois de ser lançado para próximo de um relógio, elas andaram lentamente na direção e pegaram ele pelo colarinho. A jovem de cabelo rosa queria levar ele para o presidente, mas ele tinha uma surpresinha e dizia que elas estavam sendo bem-vindas ao destino dele. Perguntou se eles estavam ouvindo aquele som do tic-tac e queria saber se não pareciam com algo. Perguntou a ela se não parecia como uma bomba-relógio gigante. O corpo dele começou a se electar como se tivesse estado em alta velocidade. Aquilo era característica investida. Ele tinha desativado todas as características para atrair elas para pegá-las com a guarda baixa. Sua tática tinha dado certo em pouco tempo, tudo iria para os ares. Ele olhava para trás e apenas desejava que elas tivessem um bom sono. Elas sabiam que aquela era mais uma das armadilhas daquele maldito. Depois da explosão, o protagonista se encontrava em um canto. Ele achava que tinha conseguido derrotar. Mas era claro que tinha mais deles a caminho, por isso tinha que se recuperar logo. Especialmente porque não sabia quando aquele cara de máquina poderia aparecer. Assim que ele terminou de pensar nessas coisas, uma equipe bem treinada chegou junto com o cyborg. Ele se levantou para observar o que estava acontecendo. Eles eram muitos e estavam parados a uma certa distância. Notou que ele tinha derrotado a Ebony e a Viper. Consegui ver no chão apenas os equipamentos delas. O protagonista dizia que agora o próximo ser liquidado era o cara de máquina chateado. Cyborg avisou o protagonista que iria modificá-lo até que ele implorasse por misericórdia. Aquelas palavras para o herói não passavam de conversinha de uma pessoa que não era mais humano. Ordenou que seus homens ficassem à disposição, mantendo... O protagonista na mira Cyborg achava que era um desperdício do tempo dele continuar conversando com alguém como o protagonista. O protagonista, olhando para aquele homem que era mais máquina do que o ser humano, achava o máximo ele ser assim, enquanto falava. O protagonista notava que o inimigo não sabia do que ele estava falando. Porém, Cyborg notou rapidamente do que se tratava ao ver ondas eletromagnéticas acima de sua cabeça. Notou que, com o corpo modificado, a maioria das partículas de todos ali eram de metal, por isso conduzia a eletricidade. Agora achava que 1 milhão de gastos em EMPs e espingardas foram o melhor investimento para lidar com máquinas. Enquanto falava isso, não deixava mandar bala em todos eles. Em um certo momento, ele parou. Alguma coisa estava incomodando? Todos eles estavam caídos menos o líder. O ciborgue estava em pé no meio dos outros como se nada tivesse atingido. Agora, o protagonista estava admirado com aquele homem que sabia que ele tinha gasto muito dinheiro no próprio corpo, visto que EMPs não estavam funcionando nele. Relaçando com uma pressa na direção do herói, o inimigo achava que iria acabar com ele naquele exato instante. Como a agilidade tirou a arma da mão dele, ele tentou dar um cruzado no rosto dele. Depois de não conseguir, perguntou se ele iria ficar desviando para sempre. O protagonista sabia que estava em maus lençóis, pois o poder do adversário era grande.
Além dele ser mais rápido, também era tudo de metal, dificultando alguns golpes. Até mesmo a espada era difícil o menino manusear próximo àquele homem que apenas segurou com as mãos. O protagonista notou que aquele homem tinha algo em suas botas, e isso fazia com que ele pudesse ir para o alto. E com isso conseguiu acertar algum golpe no protagonista. Ele via sua situação cada vez pior, sabia que o corpo do ciborgue era coberto de mana. Por isso as lâminas não iriam funcionar, tinha que fazer alguma coisa, pois estava levando uma surra. O cyborg falava que não poderia ter esperado outro resultado lutando com alguém com o corpo tão fraco. O herói ainda pensava que aquele homem tinha um corpo mecânico que se movia usando mana. E agora, o ciborgue estava preparado para fatiar, e também tinha uma ideia de trocar os braços por 2 guarda-chuvas. Acontece que quando olhou para baixo e notou que o protagonista estava armado, ele arregalou os olhos. Nas mãos do protagonista tinha uma pistola que ele chamou de coisa fofinha. Mas o protagonista não se importou, pois já tinha olhado para aquele corpo sujo, nojento, e teve uma ideia. O ciborgue estava chateado, pois o protagonista não entendia que meras armas e balas comuns não iriam machucá-la. Porém, aquelas não eram. Meras balas ou comuns eram chamas negras que ele atirou na direção do ciborgue. Quando atingiu o corpo dele de imediato, não sentiu nada, porém a reação veio depois. Uma chama negra cobria o corpo dele, fazendo sentir imensa dor. O protagonista sabia que o corpo do rival funcionava com mana, e chamas negras eram perfeitas para queimarem mana. Fazendo agora um rosto bizarro, o protagonista achava que aquele bobo deveria ter parado as modificações. Sorria muito e já se preparava com sua espada, enquanto o adversário ajoelhado estava sendo consumido pelas chamas. Apontou uma espada. Na direção do oponente, o herói dizia apenas que aquele era o fim. O rival apenas o encarou com aqueles olhos já perdendo a consciência. Agora, com o oponente caído no chão, o protagonista tinha apenas que guardar sua espada. Ainda em pé no local, pensava que agora isso o levava para o passo final. Rapidamente, modificou de paladino para atirador, pois achava que estava na hora de erradicar a associação de zeladores. Com aquela arma em mãos, começou a bombardear para todos os lados e atirar em tudo que se mexia. Agora, aquele monte de gente era apenas covardes fugindo sem os seus executivos. Em meio a muitos agentes caídos, alguns gritavam porque fugiam e outros diziam que não tinham mais esperança. Enquanto o protagonista com cara de fofo falava que os gritos de todos para ele era apenas música para os seus ouvidos. Pior aconteceu em um certo momento, ele parou de atirar, pois não aguentava um som agudo que machucava seus tímpanos. Sabia que era o grito de guerra, ele finalmente iria aparecer, e com isso o presidente andava calmamente. O protagonista sabia que aqueles olhos vermelhos de tigre só poderiam ser o presidente de um super-humano nível 4. Gritando para o protagonista esperar ele com um salto, subiu no prédio mais alto. Aquilo assustou o protagonista, pois em fração de segundos, seu adversário já estava em sua frente. Ele falava que nunca tinha experimentado uma humilhação tão grande antes, por isso ele iria punir. Se aproximou do herói com sua manopla nas mãos e a golpeou em resposta pelo que fez a associação. Agora, o protagonista deve agir rápido e pegar sua espada. Porém, é visto que ele não conseguiu ser ágil o suficiente a ponto de sacar sua espada e evitar o golpe. Ele teria se dado mal com apenas aquele golpe, se não tivesse trocado suas características defensivas. Achava que não iria conseguir derrotá-lo se lutasse defensivamente, por isso começou a atacar. Facilmente, o inimigo desviava, achando as habilidades dele interessante. O protagonista tirou na direção do presidente sua arma de chamas negras, mas ele rapidamente fez uma barreira para se proteger. Com isso, o protagonista notou que para o inimigo, era fácil bloquear o clarão juntamente com as chamas negras, e a rapidez com que usava os ataques e revidava os golpes eram insanos. Assim que bloqueou, revidou e golpeou o protagonista com vários socos de uma vez, lançando no chão. Vendo aquele homem com suas garras metálicas e seus olhos vermelhos, sabia que seria algo impossível desde o começo. Aquele era um personagem de ranking senior desde o nascimento, tinha habilidades como avanço, força defesa de mana e fúria. E por outro lado, o protagonista é um personagem iniciante, que tinha um nível inferior ao do inimigo. O inimigo achava que aquele seria o último esforço do herói. Sem nada a perder, o protagonista contou que tinha derrotado Ebony e a VIP com munições de fósforo branco. Quis saber se o inimigo tinha noção do que ele tinha preparado para aquele momento. Claro que o presidente ficou com os olhos enfurecidos.
E o seu semblante era pura hostilidade, apesar de ser um iniciante naquele jogo. O guerreiro Kim, na realidade, era um jogador com muitas horas de experiência. E sabia que o único jeito de derrotar um super-humano nível 4, sendo nível 2, era usar suas características. Por isso, ele iria usar as características corpo e músculo mutantes. Após ativar aquelas características, a mutação estava praticamente completa. Agora, ele era um mutante guerreiro Kim. O inimigo em sua frente não acreditava que, para lutar, ele preferiu se transformar em mutante. O protagonista estava inseguro, achava que poderia perder a cabeça a qualquer momento. Porém, tinha preparado algo para situações de emergência, era o óculos do Berserker. Sabia que era o item que permitia adquirir a capacidade que mais precisava no momento, que era a característica frenesi. O personagem limparia todas as dimensões da mente, focando apenas na batalha. Ele também poderia liberar poder além do normal. Com isso, o protagonista poderia relaxar sua mente, apenas o combate estava ocupando o seu cérebro. Com isso, poderia ir para cima com tudo, mas mesmo assim, aquele oponente não era um qualquer. No primeiro golpe que lançou contra seu rival, o mesmo conseguiu bloquear. Agora quem estava fazendo? Uma cara de enlouquecido era o rival que achava que tudo tinha ficado mais interessante. Ele iria liberar a sua característica de fúria, como era um combatente forte. Ele sabia que compensava usar tal poder. Depois de liberar os poderes, que irá apenas se divertir com aquele mutante em sua frente. O protagonista, em estado de mutação, também queria apenas que o inimigo liberasse seu poder máximo. Com os dois, com seus poderes extremos, começou o embate. Com a luta, os dois pareciam estar bem empolgados. No entanto, não conseguiam acertar golpes significativos. Por isso começou uma chuva de golpes das duas direções. Nenhum dos dois queria bloquear. Os golpes que recebiam apenas queriam revidar o mais rápido possível. Certo momento, o presidente precisou tomar certa distância. Enquanto isso, o protagonista notava que tinha recebido mais duas características. Se tratava de super força e armadura de ferro. Com aquelas características, a emoção da luta dominava a consciência do protagonista, que se sentia bem. O presidente tinha feito a avaliação do seu oponente e declarava que a vitória certamente seria dele. O herói sabia que o inimigo estava apenas blefando. Já lançando o seu punho contra ele, pediu que parasse. O inimigo notou que o protagonista estava apenas dando socos sem parar e resolveu partir para cima. Se ele continuasse assim a lidar com o inimigo de forma imprudente, seu fim poderia chegar rápido. Apesar de tentar revidar, o protagonista não estava conseguindo, pois o inimigo desviava e bloqueava. Achando uma brecha na guarda baixa do herói, o inimigo estava atacando. Com o cruzamento de um lutador experiente, o protagonista foi arremessado a uma distância considerável. Isso, o herói notou que no corpo a corpo, o inimigo tinha uma grande vantagem. Também tinha o fato do efeito frenesi estar passando. Achava que deveria colocar tudo que tinha em um único ataque. Novamente, mudou suas características, usou armadura de ferro e combinou com resistência. Notando a calma do rival, o inimigo achava que ele estivesse tramando algo. Mesmo assim, não queria dar tempo para a reação do herói, por isso se aproximou rápido dele. Porém, o herói já estava preparado. Segurou o braço, evitando mais um golpe, assim admitindo que o rival era melhor em combate corpo a corpo do que ele. E avisou aquele inimigo que ele não era um lutador e sim um espadachim. Com isso, fez brotar uma espada no lugar do braço. Isso deixou o presidente apavorado após aquela reação do inimigo. O herói acertou um golpe e um clarão se fez no local. O golpe tinha sido certeiro. Após isso, o herói disse a ele que a luta tinha sido boa e bastante divertida. Até mesmo alguém inescrupuloso como o presidente achava o herói um verdadeiro monstro. Porém, teve pouco prazo para pensar nessas coisas, pois logo já estava no chão derrotado. Logo, o status de prejuízo avisava a sentença do herói iria sentir reações no corpo. A primeira mudança foi nos olhos. Começou a mudar o olhar aos poucos, para depois mudar grandes partes do corpo, indo lentamente se modificando e se transformando, na sua forma humana, voltando a ser o guerreiro Kim de nível 3. Por sorte, ele subiu no nível na hora certa. Se não fosse isso, teria sido derrotado. Se achava muito sortudo agora que tudo tinha dado certo. Porém, seu corpo estava fraco
e ele mal conseguia ficar em pé, por isso, caiu desmaiado. Passando um tempo, é mostrado que o protagonista se encontra em uma banheira de mana, mas ele não sabia como foi parar em sua própria casa, não se lembra de ter ido para lá. Satisfeito por ele estar bem abraçando ele, chorando estava o diretor Choi. Ele estava muito triste, pois tinha encontrado o protagonista lá deitado no chão. Agora o protagonista em sua casa, depois de passar pela piscina de fonte de mana, tinha se recuperado bastante. O diretor não conseguia deixar de ficar impressionado, pois aquele super-humano havia aniquilado a associação. E por causa do bom desempenho dele, o diretor estava recebendo várias solicitações de pedidos no escritório. Ele também já havia ser certificado de reunir os saques da luta, depois ele poderia dar uma olhada. Contou que, como já estava no nível 3, tinha um lugar que gostaria de visitar. Depois de tudo, uma semana tinha se passado, então ele voltou ao centro de medição para dar mana. Fazendo a medição, ele poderia receber o certificado oficial e receber todos os tipos de benefício. Enquanto ele estava comemorando sua medição, a Baek Sorin também estava comemorando. Ela dizia que era raro alguém crescer tão rápido, ele ia afundar o próprio negócio no país no futuro se quisesse, muito alegre perguntar se poderia ter o certificado. Sendo gentil com o protagonista, ela o conduziu para o mesmo lugar que antes, e agora estava entregando o certificado. Quando ele ouviu ela dizer que estava com inveja, não sabia exatamente por quê. Ela contava emocionada que por várias razões queria poder ser tão forte quanto ele. Ao ver ela demonstrando aquele tipo de sentimento, achava estranha, pois no jogo ela era incrivelmente forte. De repente, ele teve uma ideia e ele não tinha nada para fazer no momento. Por isso, perguntou a ela se tinha o desejo de se transformar em uma super-humana. Ela, sendo sincera, disse que qualquer um gostaria de oferecer a chance dela se tornar aluna dele. Notou que ela não entendeu, então explicou que poderia garantir que ela se tornasse uma super-humana. Garantiu a ela que poderia confiar nele porque ele conseguia ver nela um grande potencial. Certamente a garota nunca tinha ouvido tal coisa antes, por isso ficou tão surpreendida. Claro que ele sabia que ela tinha potencial para se tornar um ranking SSR. Por isso precisava de uma resposta dela, mas ela ficou em silêncio por alguns instantes. No fundo, sabia que poderia confiar nele. Por isso, ela aceitou esse acordo com um aperto de mão. Ele sabia que estava na hora de treinar uma guerreira ranking SSR. Contou a ela que não seria preciso pagar nenhuma taxa de matrícula. Ela poderia recompensa assim que despertasse. Ela achava isso bom, mas tinha medo de falhar em despertar mesmo depois de ter as aulas com ele. Ele dizia a ela que com isso não precisaria se preocupar. Bastava confiar totalmente nele. Ele sabia que a característica principal de grau de uma Backseeker ela seria SSR, com a característica estrela destruidora de céus. No entanto, ao aumentar os pontos recebidos com experiência através do combate, ela também sofreria efeitos colaterais. Havia um risco que a mentalidade dela fosse corrompida e transformando em uma psicopata ou maluca obcecada por combate. A Baek Sorin tem uma história de despertar que combinava com sua característica única. Sabendo disso, ele dizia que ela precisaria apenas se preparar bem. Ela perguntou se precisaria de muito dinheiro. Ele contou que apenas precisaria de força mental em vez de dinheiro. Uma outra jovem entra na sala interrompendo a conversa e avisa que alguém estava convidando o Sr. Kim. É claro que ele achou estranho um convite para uma reunião no 5º andar. Mesmo assim, por curiosidade, preferiu averiguar a torre dos super-humanos, dividia-se em andares baseados nos níveis. Já que foi chamado, ao 5º andar significava que um super-humano de nível 5 seria o anfitrião. Ele na verdade não tinha ninguém em mente, mas quando ouviu alguém chamá-lo de professor, mas ao ver que se tratava de Seo Woo-jin, se acalmou. O rapaz estava animado, pois o protagonista tinha recebido o certificado de nível 3. Os dois estavam felizes pela mesma razão, achava bom que alguém com talento inato e uma família rica o reconhecesse. Entregou uma caixa para o protagonista, dizendo que queria que ficasse com algo presente de parabenização. O herói pirou quando viu que o presente era um item que continha a característica de fogo, de mana. Sabia que aquilo era perfeito para ele, um guerreiro que usava mana, por isso retribuiu alguns tapinhas no ombro-céu.
Wu Jin dizia que na verdade tinha outra razão pela qual queria vê-lo, precisava de um favor. Ele queria que seu mestre ajudasse os seus amigos, também estavam sofrendo com a maldita febre divina. O herói ficou surpreso deles também terem recebido a maldição da Ordem do Velho Pai. O rapaz contou que tinha mais 4 amigos sofrendo desde a infância, e o protagonista ouvia atentamente. Com isso, pensou que ele estaria se referindo àqueles personagens. Se fosse o caso, aquela seria a oportunidade perfeita para ele deixar as coisas mais fáceis, sendo esperto, e pediu para conversar com eles antes de começar o tratamento. E logo o S.O. Wu Jin providenciou o encontro dos 4 amigos e o protagonista. Ele tinha razão. Eram os filhos da família de alta classe que eram basicamente reféns da Ordem do Velho Pai. Para deixar as coisas bem claras, perguntou se todos eles tinham sido batizados contra a vontade deles. Todos, sem exceção, contaram que era isso que havia acontecido e perguntaram se realmente era possível uma cura. O protagonista contou que o método dele era doloroso, no entanto, eles iriam conseguir despertar. Quando perguntou se todos tinham o que era necessário, todos ficaram sem responder nada. Até que um deles gritou que iriam fazer tudo o que pudessem para se livrar da febre divina, e assim todos concordaram. Vendo e ouvindo a determinação de todos, o herói ficou satisfeito. Ele estava movido de tanta alegria que dizia que já poderiam começar com isso, emanava de seu corpo grande energia. Passado-se uma semana, todos eles estavam conseguindo despertar. O protagonista estava muito satisfeito. Todos eles despertaram sem nenhum problema devido aos talentos inatos. Agora os 4 estavam em dívidas com ele, e isso era bom para seu futuro. Quando ia se retirar, todos eles chamaram o protagonista de professor e se inclinaram. Como uma pequena amostra de gratidão, apesar de não ser muito, todos eles empilharam presentes. É claro que o protagonista gostou muito disso, apesar de fingir estar tímido por dentro, era só felicidade. Seus pensamentos eram como se ele estivesse jogando um tipo de gacha pago. Os presentes eram os mais variados entre botas, capacete, machados escudos e até néctar. Vendo a alegria do protagonista, disseram que todos eles foram juntos para escolher os presentes. E ele atenciosamente agradeceu a cada um deles pelo presente dado. No fundo sabia que tinha uma grande sorte, mas também tinha outras preocupações, olhava para todos eles e pensava que estava na hora de reivindicar uma verdadeira recompensa. Chamou um deles do lado para conversar, pois precisava de um favor referente ao Shopping Galaxy. O aluno disse que estava disposto a fazer qualquer coisa pelo professor. Sem perder tempo, o protagonista disse que gostaria de entrar na mina de ouro subterrânea abaixo da filial. O jovem foi meio evasivo, dizendo que não tinha algo daquela magnitude debaixo do shopping. Depois do aluno ouvir a exata localização, dizia que não podia fazer isso mesmo sendo um pedido do professor. Então o protagonista teve que ser mais radical, fazendo um rosto sério, dizendo que prometia não falar nada sobre isto. Depois afirmou que seria só por um dia e era tudo que pedia e ia manter em segredo tudo que ele quisesse manter. Depois de ter o consentimento do aluno, ele e Baek Sorin foram até o local e quebraram algumas paredes. Ela estava chocada de realmente encontrarem o que ele disse que estava escondido. Ela não acreditava que iriam treinar em um lugar como aquele. Ele disse que ali era seguro e seria divertido. Na verdade, ele sabia que era necessário colocar pessoas como ela em uma situação extrema, tendo que lutar por suas vidas. E já que aquele lugar era uma masmorra que ainda não tinha sido descoberta, era o lugar perfeito. Enquanto estava andando, ela já de cara foi ameaçada por um monstro caveira que estava no subterrâneo. Com o susto, a jovem caiu e teve seus óculos quebrados, pedia ao guerreiro Kim que a ajudasse. Tudo o que fez foi colocar uma espada próximo a ela. Ela notou que não teria nenhum tipo de ajuda. Olhando para ela com um olhar sério, disse que já estava na hora de começar o treinamento. E ordenou que ela se livrasse do zumbi. Ela mal acreditava no que estava ouvindo. Porém, ele deixou claro que ela deveria lutar por sua vida. Esse era o único jeito dela conseguir o despertar. Ela não acreditava no tipo de maluco de maluquice daquelas, e cada vez mais o monstro se aproximava. Fechando o semblante e vendo que não tinha outra alternativa, colocou a espada em sua mão e começou a lutar. Ele nem conseguia respirar direito de ver que um corte desajeitado tinha tanto poder. Isso só reforçava a ideia de que ela poderia ser um talento além da imaginação dele.